se sentar. Cada oportunidade que a gente tem aqui, né? Glória a Deus por isso, né? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por nos dar essa oportunidade, ao pastor pela confiança, né? Porque não é de nós, né? É de Deus, né? É Deus que fala aos nossos corações. E é tudo dele, por meio dele, né? Porque se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, nem nós aqui estaríamos, né, irmãos? Nem eu, nem nenhum de vocês, né? Pela graça de Deus que nós acordamos, que nós respiramos. Então, se eu estou aqui, pela graça de Deus. E a palavra que Deus tocou no meu coração, falando de graça, né? Uma bela oportunidade de trazer uma palavra sobre graça, mas hoje eu não vou falar sobre a graça de Deus, né? Mas ela já está presente em nossas vidas, né? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Romanos 5. Eu vou ler do 3, capítulo 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, né, irmãos? Eu acho que muitas das tribulações, das dificuldades das nossas vidas, muitas vezes são por falta de sabedoria nossa mesmo, irmãos. Por falta de pensar como a gente vai agir, o que a gente vai fazer. Muitas vezes é o agir do inimigo em nossas vidas também, para fazer nós desistir. Mas nós temos um Deus que é misericordioso, que nos guarda, que nos ajuda, que nos fortalece. E o que eu quero falar para vocês... Ó, minha Cida está conversando aqui. Fica quieta, Cida. Então, o que eu quero falar para vocês que a alegria, né? A gente tem que procurar ter uma alegria nessas tribulações, porque aqui está dizendo, né? Que é para a gente também nos gloriarmos na tribulação, né? Que ela vai produzir alguma coisa em nossas vidas. E o que dias maus têm produzido para nós, né? O que a dificuldade tem produzido, o que a tribulação tem produzido na nossa vida. Se a tribulação na minha vida só tem produzido dificuldade, eu tenho que pensar melhor nisso, né? Porque o que devemos produzir, né? Em Romanos, que a gente leu, tá? 5:3, fala que precisa produzir a paciência na nossa vida, que não é nada fácil, né? A gente ter paciência para lidar com as atribulações do dia a dia, né? Mas quando temos paciência, esperamos em Jesus agir em nossas vidas. E nós não ficamos procurando por nós mesmos fazer, por nós mesmos resolver. Por mais que nós queremos, né, fazer isso, resolver por nós o nosso problema, mas a gente precisa esperar o agir de Deus, ter essa paciência, porque essa paciência vai nos levar a uma experiência melhor, a produzir coisas melhores. Então que a gente fique voltado na palavra de Deus, né? Não somente isso, irmãos, mas que nós gloriamos nessas tribulações, né? Damos graças a Deus por elas e não estarmos nos murmurando, né? Resmungando, por que passar disso? Porque se a gente souber, a gente vai tirar muito proveito dessas experiências nossas, né? Porque se está escrito que a gente precisa passar por isso, e a gente vai passar por isso, então que a gente possa passar dando glórias a Deus, né? E não murmurando, porque na verdade a gente gostaria, eu acho que irmãos, de ter a resposta tudo na mão, né? Se acontece uma coisa na família, na saúde, com o médico, a gente já queria ter a resposta para aquele doutor: não faz isso que vai dar certo, eu vou ser curado, eu vou voltar, vou fazer isso, vamos fazer isso no trabalho, que essa empresa vai melhorar, que tudo vai resolver, que lá no nosso lar vai resolver, na nossa casa vai resolver. Seria muito fácil se a gente tivesse todas essas respostas na nossa mão, no dia, na hora que a gente precisasse. Mas e aí? Qual seria o nosso aprendizado? Qual seria o nosso desenvolvimento? Eu penso que a gente ia ficar monótono, parado, sem ter uma ação. Por quê? Porque tudo vinha na mão, a resposta já estaria ali, não precisaria nós passarmos, termos experiência, a experiência melhorar o nosso caráter, porque eu creio assim que a experiência mostra o nosso caráter. Então que a gente possa estar buscando em Deus, né, essas
a passar por isso, por essas lutas, essas dificuldades, porque através dessas provas, Deus está nos ensinando a ser o quê? Mais dependente deles, irmãos. E glória a Deus por isso, porque se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Se nós não fôssemos dependentes deles. Então, eu acho que essas tribulações aumentam a nossa dependência de Deus. É claro, se nós não tirarmos vermos só em nós, acreditarmos que nós podemos isso, que nós podemos aquilo sem Deus nas nossas vidas, mas que nós podemos ser mais dependentes dele e mais se aprofundar a procurar aprender mais, a procurar a estar mais com ele, a procurar mais estar jejuando, buscando, aprendendo. Ele está nos mostrando que sem ele nós somos incapazes, irmãos. O que seria de mim sem Deus na minha vida? O que seria de mim há muitos anos atrás, desde quando eu nasci? Se a gente for pensar nas coisas, nos livramentos que Deus já deu na nossa vida, desde quando a gente era pequenininho assim, o que seria de Deus sem nós? Nós não seríamos nada. Nada nós não somos capazes de enfrentar os desafios da vida. Ele também está nos moldando, nos mostrando, né? Está tentando com isso nos moldar a imagem de Cristo, que não é fácil, mas que a gente possa perseverar nisso, porque para ser moldado e ser semelhante ao Filho de Jesus Cristo. Em Tiago, acho que é Tiago 1, do 2 ao 4, também está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que está escrito, que a gente tem que ser perseverante, que a gente tem que ser maduro, que a gente tem que passar por essas provas para produzir algo mais para nossas vidas, né? Mas para que possamos crescer, amadurecer espiritualmente, precisamos perseverar, né? Não devemos confundir, né, a nossa força física, a nossa força intelectual com a força de Deus, porque Deus é poderoso, somente Ele pode nos fazer vencer isso. Não é porque eu sou uma pessoa inteligente, ou porque eu sou uma pessoa forte, que eu não posso nada. Eu posso lá malhar, eu posso lá ter mãe, ter estudo, ter isso, ter aquilo, mas se não for Deus na vida de cada um de vocês, eu acho que até os ateus lá, se não for Deus na vida deles, eles não iam levantar, não iam acordar, não iam sobreviver. Então Deus na nossa vida. Todos nós enfrentamos, né, provações e dificuldades em nossas vidas. Às vezes, para parecer que estamos sendo testados, além do que podemos suportar. No entanto, na palavra de Deus nos mostra que cada prova que enfrentamos é um propósito de Deus em nossas vidas. É esse o grande propósito de Deus, que a gente persevere, que a gente continue firme, aumentando a nossa fé. Porque se nós não perseverarmos e não estarmos assim, seguir reto ali naquele caminho, é difícil, irmãos, é difícil, as lutas vêm, querem nos derrubar, mas se a gente não perseverar, a gente não vai saber qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Deus fala, a gente tem que aprender a ouvir a voz dele, para a gente pegar e ir por aquele caminho. Não porque esse caminho é mais fácil, a gente vai desviar por esse, né? Para passar, não, por aqui. Eu acho que se eu fizer isso, a tribulação vai ser menor. Não, se tiver que vir, vai vir e a gente vai enfrentar, porque Deus está conosco. Quando nós nos encontramos diante de uma prova, é fácil, né, nós desencorajar, ver um e questionar que a gente não vai conseguir, que isso, que aquilo, né? Mas Deus é a nossa força. No entanto, devemos lembrar que Deus está trabalhando em nossas vidas, que está usando essas provações para me ensinar, para nos moldar e para nos fortalecer. Então, irmãos, quando enfrentarmos a tribulação, que a gente possa, né, estar passando por essas dificuldades, enfrentando essas provas em nossas vidas, lembrando que Deus tem um grande propósito para isso, e Ele está trabalhando na minha vida, me moldando e me fortalecendo e aumentando a minha fé. E cada dificuldade que vem, eu tenho usado para mim buscar mais a Deus. Para mim, isso está me mostrando a dependência de Deus na minha vida. É total, não tem como. Eu falo assim, o que seria de mim? Não seria nada, nem aqui eu acho que eu estaria mais hoje, se eu não conhecesse Ele, se eu não chegasse aqui nessa igreja, se eu não aceitasse Ele como meu Salvador.
e se eu não pegasse cada vez mais me apegando a Ele, me fortalecendo nele, né? E eu acho que isso acontece com todos os irmãos, porque não é só a irmã Rosane que passa por lutas e tribulações, não é só o missionário, o pastor que passa por lutas e tribulações. Eu acho que cada um de nós tem, né, as nossas dificuldades do dia a dia, né? E Paulo aqui, né, nessa carta ele fala, né, que ele não está querendo dizer que o sofrimento é bom, né? Que, vamos, glória a Deus, que aleluia, vamos pular, vamos ficar felizes porque o sofrimento é bom. Não, Paulo, eu acho que ele quer dizer que se existe um propósito por trás de cada sofrimento, que a gente possa estar usando desse sofrimento uma maneira da gente se apegar mais, da gente enfrentar, e que a gente possa ajudar outros irmãos também. Aqui em Gálatas 6:2, ajudar uns aos outros, né? Ter compreensão, né? Para ajudar o próximo e não ficar só nas nossas vidas, né? Eu também anotei aqui escrito 2 Coríntios, é tantas anotações, irmãos, 2 Coríntios, eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Coríntios 4:16, vou ler bem rapidinho, tá? 4:16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas sim que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, irmãos, um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós as coisas que se veem, irmãos, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus por essa palavra, irmãos, que a gente possa estar atento àquelas coisas que a gente não se vê, porque a gente não vê Cristo aqui na nossa frente, a gente não vê Deus aqui, mas a gente sente, a gente está com Ele a cada dia na nossa vida, que a gente possa estar atento a isso, a não as tribulações que estão acontecendo, o taifu, claro que a gente tem que se prevenir, né? Mas não ficar fixo naquilo ali, meu Deus, como é que vai ser? Não vou sair de casa, não vou para o culto hoje, porque esse temporal vai me levar embora. Não, irmãos, que a gente possa estar atento nas coisas que a gente não se vê em Deus, irmãos, buscando, reforçando a nossa fé, aumentando a nossa vontade de estar aqui buscando, porque fala que quando a gente está aqui, a gente recebe mais, tá? A gente recebe lá em casa, tá? Quando a gente está lá buscando, orando, mas que a gente está aqui, parece que a força, não sei, é maior, eu não sei explicar, irmãos, porque comigo acontece isso, cada vez que eu entro aqui, eu saio daqui, nossa, tão fortalecida, assim, dando glória a Deus muito mais, né, pelas coisas que têm acontecido, pelo tanto que eu estou conseguindo buscar e aprender mais dele, né, a respeito disso. Mas que a gente possa se esforçar, né, para manter viva, né, essa chama da fé nos nossos corações, né, e deixar o resto, né, com o Senhor, com o papai, né, porque Ele é papai mesmo, irmãos. Deixa com Ele, irmãos. A Rosana deixa com Ele é meu amigo, é meu companheiro, é meu tudo, irmãos. Eu tenho minhas filhas, tenho meu filho, tenho meu neto, é tudo para mim, mas Deus é meu primeiro, é meu primeiro amor. Ele é pai, Ele cuida, Ele tem trabalhado, Ele tem provido, Ele tem feito, Ele tem mudado, Ele tem, irmãos, não tem nem como falar o tanto que Ele tem feito em minha vida, né? E que nós podemos, né, entregar isso, deixar Ele, tudo isso com Ele, né? Nos momentos bons ou maus, Ele está sempre ao meu lado, e tenho certeza que Ele está ao lado dos irmãos, nos impulsionando para que nós supere, né, os nossos limites, porque se Ele não nos impulsionar assim, a gente não vai, porque quem disse que eu estaria aqui hoje se não fosse pela graça de Deus, né? É por Ele, é por meio dEle, e a honra e a glória seja para Ele. Porque a irmã Rosana está aqui, não é porque o pastor vai lá, irmã Rosana, você tem que dar uma palavra hoje lá, não tem como dizer não, Deus toca no coração da gente, você vai aprender, você vai buscar mais, é uma chance mais de você estar buscando, de você estar se entregando, você está só com o pensamento voltado nele, aí você está fazendo isso, você vai estar buscando, Rosana, fala para o pastor, vai, amém, pastor, só intercede lá, pelo amor de Deus, você fala assim para o missionário, intercede, missionário me ajuda, missionário em oração, mas eu louvo a Deus por essas oportunidades, irmãos, porque a gente busca mais. Se alguém tem medo de subir aqui, eu tenho medo, eu subo aqui temendo e tremendo, mas tenho temor, mas eu tremo tanto, irmãos, que meu coração fala, Deus me ajuda, que a minha expressão está até ruim, eu estou passando mal. Mas não, irmãos, é o poder de Deus, é a graça dele, né, transformando a nossa vida, né? Então que a gente possa, né, estar
entregando a Ele, né? Que através dele a gente vai vencer nossas provas, vai vencer nossas tribulações. E Deus tem um propósito grande na nossa vida, né? E a maneira, irmãos, que eu vejo que a gente reage a essas tribulações, essas coisas que acontecem na nossa vida, na escola, na faculdade, quem faz faculdade, no trabalho, no dia a dia, no lar, nas crianças, nos irmãos brigando lá, é uma maneira que cada um tem de reagir. E como que a gente vai estar reagindo a isso? Tem pessoas que reagem como que eu posso dizer, fica desesperada, fica outros não, são calmos, tranquilos, já sabe a maneira de levar isso, né? Mas como reagimos a cada situação depende da nossa visão, da nossa perspectiva. Porque se a gente colocar perspectiva no homem, no ser humano, na irmã Rosana, no pastor, a gente vai se decepcionar. A gente tem que colocar perspectiva, nossa visão bíblica em Deus, irmãos. É em Deus que a nossa visão tem que estar. Não é no que o irmão falou de mim, ou no que a irmã falou, ai, hoje não me cumprimentou, nossa, que triste. Não, a perspectiva nossa tem que estar em Deus. Porque eu vou deixar de buscar, porque o irmão não está falando comigo. Eu vou deixar de buscar, porque está acontecendo um problema na minha casa. Eu vou deixar de buscar, porque na escola está ruim, na escola estou sofrendo de meio. Eu vou deixar de buscar. Não, a perspectiva nossa tem que estar em Deus, irmãos. Tem que estar nele, porque é Ele, é por Ele que a gente está aqui. Se não fosse Ele, nem nós estaríamos aqui hoje, irmãos. Se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Então, que a gente possa colocar essa visão, essa perspectiva em Deus. Porque essa visão, essa perspectiva nossa vai fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Porque se for nós olharmos para o nosso irmão, para os nossos filhos, para qualquer outra pessoa que não seja Deus, nós vamos nos decepcionar. Isso com certeza. Mas com Deus não, a gente vai subir nos degraus, porque a gente sabe para onde que a gente vai, irmãos. É a única certeza que a gente tem, se a gente ficar firme nele, é a vida eterna com Ele. Agora, se a gente ficar ali no irmão, no vizinho, o que a gente tem de esperança? Eu vou trabalhar melhor porque eu ganho um salário menor, eu vou fazer mais amigo. A esperança para uma casa nova. Todo mundo pode ter sonho, irmão, mas a nossa perspectiva de vida tem que ser em Deus. Passando por essas tribulações, passando por essas lutas, mas com foco nele. O nosso foco tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo, que é com Ele que nós temos que ter a esperança de ter a nossa vida eterna com Ele, irmãos. E as pessoas reagem de diversas formas, igual como eu falei, mas umas tranquilas, outras sombrias. Mas se olharmos as tribulações da visão bíblica, é a única forma que a gente vai conseguir vencer. Porque aqui está escrito, que a irmã Rosana acabou de ler lá em Romanos. Deixa eu voltar ali para vocês. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, a paciência, experiência, esperança, irmãos. A esperança. Nós temos que estar voltado nessa esperança, que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que já foi nos dado. Por que a gente não vai ter esperança se a gente já ganhou esse presente maravilhoso, essa graça de Deus nas nossas vidas? Então, que a gente possa ter esperança e se controlar mais nessas tribulações, e se gloriar em Deus, né? Porque se olharmos para as tribulações sem a visão bíblica e espiritual, ela pode ser produtiva. Se nós olharmos, só se nós olharmos, ela pode ser produtiva. Porque Paulo diz, né, que ela vai produzir isso, vai produzir um bom caráter para nós. Então, que a gente possa ficar firme, buscando tudo isso, né, na palavra de Deus. A tribulação produz perseverança. E o que é perseverança para mim? Assim, ficar firme, né? É aguentar a pressão do mundo. Não é só pressão aqui na igreja que a gente tem que ficar assim, tem que ser assim, tem que... Não, é pressão do mundo. É não desistir, irmãos, não desistir, jovens. Vocês que estão aí no caminho ao futuro, aí se iniciando, a vida começando, não desistam, persistam, fiquem firmes, né? Porque a pressão do mundo vai vir. Vocês, como veio em nós, quando a gente era mais nova, quando veio nos irmãos, nas irmãs, então fiquem firmes e persistam, porque vai vir a pressão, mas a perseverança, está escrito aqui, tenham paciência, que vocês vão ter perseverança e vocês não vão desistir, tá bom, irmãos? E resumindo aqui para vocês, nunca desistir e enfrentar, né? Suportar tudo esse momento difícil sem desistir.
que o nosso caráter e a nossa confiança são fortalecidos. E isso nos capacita ainda mais para aguentar as pressões do futuro. Deus usa esses problemas, irmãos, para produzir perseverança, caráter, experiência, esperança, e a atitude é essa. A atitude certa é essa, né? Que nós temos que manter firmes, confiando em Deus, na direção e orientação de Deus, né? E quando aprendemos isso, a gloriar nos problemas, a dar glória a Deus por tudo que a gente tem passado, e não no problema, né? Não murmurar no problema, gloriar a Deus. Ele nos capacita, Ele nos ensina, e cada vez mais a gente vai aprendendo um pouco mais de Deus e colocando a nossa visão, na visão bíblica mesmo, não na visão do mundo, não nas coisas que a gente está vendo acontecer aí fora, que a gente possa estar colocando a nossa visão nas coisas que a gente não vê. Essas coisas são as melhores, né? As coisas que vêm de Deus. E essa é a palavra que Deus tocou no meu coração, né? Eu queria deixar isso para os irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Aguente firme, irmãos. Aguente firme. Se está escrito aqui que é para nós se gloriar nas nossas tribulações, que a gente fique feliz, porque isso nos leva a aprender um pouco mais a cada dia do todo o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.